Etanol ou gasolina, qual compensa mais para você utilizar no dia a dia? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Aliança Centro de Formação Profissional. Eu sou o professor Moisés Dutra e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante relevante, principalmente para você que usa bastante teu carro, motorista de aplicativo, taxista, pessoa que utiliza o veículo aí no dia a dia para ganhar dinheiro, que utiliza o carro como uma ferramenta de trabalho no dia a dia, ou também você que se desloca uma grande distância, mesmo que não utilize o veículo como uma fonte de renda. Então quer saber mais? Vem comigo aqui que a dica é super importante. Lembrando para você assistir esse vídeo até o final, porque lá no finalzinho eu tenho uma super dica para você, principalmente para você que tem veículo com injeção direta de combustível, veículo flex com injeção direta de combustível, então vem comigo. Sem mais delongas, vamos lá pessoal. É o seguinte, uma das ideias que nós tivemos nos últimos dias foi justamente falar sobre a questão do consumo de combustível, sobre aquilo que vale mais a pena. Vale mais a pena eu utilizar etanol ou vale mais a pena utilizar gasolina no dia a dia? Então, inicialmente aqui nós vamos falar em questão financeira, que é o que mais importa para você nesse momento. Realmente, qual que sai mais barato? Pessoal, por que um vídeo falando sobre isso? Porque normalmente a gente acaba se confundindo, a gente acaba entrando num viés ali na hora de fazer a análise e acaba se confundindo. Por exemplo, às vezes a pessoa utiliza gasolina no dia a dia e ela começa a fazer abastecimento com etanol e ela começa a achar que está gastando muito dinheiro porque ela abastece mais vezes. Ah, mas eu abastecia 4 vezes com gasolina, agora eu tenho que abastecer 5, 6 vezes com etanol, então fica mais caro, estou gastando mais. Talvez não. Outra questão também, ao contrário, a pessoa está utilizando o etanol e ela vai fazer um abastecimento com gasolina e fica muito mais caro. Então ela tem impressão, poxa, vai ficar mais caro, porque ficou muito mais caro para encher o tanque dessa vez, então gasolina custa mais caro. O que também pode não ser verdade, tá? Então a gente vai vir com um vídeo aqui justamente para você fazer aí na tua casa, com o teu carro, o procedimento correto, para você saber qual que compensa. Mas se você não quiser fazer o procedimento, não tem problema, porque eu já fiz por você, ok? Então vem comigo. Pessoal, vamos lá. Como que eu fiz aqui o nosso teste? Poderia ser feito em dinamômetro, ou poderia utilizar vários recursos científicos para poder fazer essa análise, para saber quanto que gasta com cada tipo de combustível. No entanto, eu sei que você que está aí do outro lado, meu amigo, minha amiga, você não tem esse recurso. Então me preocupei em trazer uma coisa que fosse cientificamente correta, que trouxesse ali pelo menos alguma rigidez científica, mas que fosse algo que você pudesse fazer com o teu carro no teu dia a dia. Então, como que nós fizemos? Inicialmente foi um teste de consumo de combustível. Quantos quilômetros o veículo faz com 1 litro de combustível? Para isso, aquele velho padrão, enchemos o tanque até o disparo automático. Já falei sobre isso, não pode dar aquela completadinha, que você estraga um componente lá do teu carro chamado canister, mas tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, ok? Encheu até o automático, você vai rodar até próximo da reserva, evite chegar muito próximo da reserva por questões de segurança, e aí então você abastece novamente. Então você verifica quantos quilômetros você andou com o veículo e quantos litros foram gastos. Você vai dividir lá quilômetro rodado por combustível gasto, então você vai ter uma média de quilômetros com litro do teu veículo, tá? Aqui nós fizemos aqui utilizando a gasolina, tá? Como que foi feito o procedimento aqui, pessoal? Bom, esse aqui era o odômetro que estava mostrando no odômetro, tá? Ele tem odômetro parcial no veículo, mas eu quis fazer aqui com o odômetro total. Então, inicialmente o veículo estava com 148.455 km, nós rodamos até 149.253 km. Esse veículo é um Onix 1.0 2018, 6 marchas na cor branca, tá bom? Importante a cor do carro. Então, que dá um total de 798 quilômetros, tá? Isso daqui, gasolina, trecho, a maior parte do trecho aqui utilizado foi de rodovia, foi trecho de rodovia Araguari até São Paulo, que é o meu caminho de casa aí. Quanto gastou em combustível para rodar isso daqui? Gastamos 42 litros, 320 mililitros, tá? Então 42,320 mililitros, e aí então o que dá uma média para mim de 18
18,85 km com litro, tá? Então na estrada, na regime de estrada, esse veículo está fazendo 18,85, o que é muito bom, a média muito boa para um veículo do ano dele. Mas lembrando que o motor é novinho, está bem conservado o carro, tá bem cuidado, vale a pena cuidar bem do carro. Peguei o preço médio, não foi o preço que eu paguei na bomba, tá? Não foi preço de bomba, foi o preço médio de mercado. Eu fiz uma pesquisa, peguei o preço médio de mercado no estado de Minas Gerais. Poderia ter sido feito em São Paulo, que eu estou rodando São Paulo, Minas, mas peguei o preço aqui médio no estado de Minas Gerais. A gasolina está em preço médio R$ 6,37. Lembrando que isso pode variar para mais ou para menos, dependendo da região e dependendo da época também que você estiver vendo esse vídeo aí. Talvez você veja esse preço aqui e sinta saudades, tá? Então, como que nós fizemos? Preço do combustível dividido pelo quilômetro rodado por litro, e nós chegamos nesse valor aqui de 33 centavos de real por quilômetro rodado. Então, nessas condições, cada quilômetro rodado me custa 33 centavos de real, ok? Então, essa aqui foi a média que nós fizemos com gasolina. E aí, para você tirar a tua média, você vai fazer a mesma coisa aqui com o teu veículo, tá bom? E aqui nós temos o mesmo procedimento feito com etanol. Tá aqui a quilometragem, vocês podem ver que foi logo na sequência, né? Assim que eu terminei o tanque com isso aqui, já foi abastecido com etanol. Ele estava marcando 149 mil quilômetros, 149.253 quilômetros. Rodamos até 150 mil quilômetros, mais 6 quilômetros aqui, tá? O que dá um total de 753 quilômetros rodados, tá? Para isso, no etanol, nós gastamos 52,634 litros, tá? O que dá uma média de 14,3 quilômetros com litro, ou seja, no etanol o veículo fica um pouquinho mais gastão. Então aqui, pessoal, peguei o valor, não foi o valor de bomba, foi o valor médio no estado de Minas Gerais, valor de R$ 3,99, quase R$ 4,00 aqui, e eu dividi pela média de consumo com litro, que é de 14,3 quilômetros com litro, então nós chegamos no valor de 27 centavos por litro. Então nós chegamos no valor de 27 centavos por quilômetro rodado. Então na gasolina custa 33 centavos o quilômetro rodado, e aqui no etanol custa-se 27 centavos o quilômetro rodado, tá? Então reparem que saiu mais barato a gente rodar com etanol, tá bom? Então, mas claro, pessoal, o que a gente tem que levar em consideração é importante que você faça esse teste. Por quê? Essa média de consumo, ela pode variar de veículo para veículo, tá? É uma média muito próxima um do outro, mas ela pode variar de veículo para veículo. Essa relação entre consumo de etanol e gasolina, ela pode ter uma variação. Outra questão também, que os preços, né? Então tem estado que o preço do etanol ele é mais próximo do preço da gasolina. Então quanto mais próximo for o preço entre os combustíveis, menos compensa usar o etanol. Quanto maior essa distância, mais compensa você utilizar o etanol, tá? Então nesse caso aqui, a gente provou aqui que sai mais barato utilizar o etanol para rodar, vai ficar mais barato. Talvez você fale, mas é só 5 centavos. Dependendo do tipo de uso, isso aí realmente não vai fazer muita diferença. Mas dependendo do tipo de uso, principalmente quem trabalha profissionalmente, isso pode fazer uma grande diferença no final do mês, tá bom? Porém, pessoal, agora a gente tem que levar em consideração questão de uso de combustível, tá? Porque tem pessoas que falam assim, ah, mas é melhor usar o etanol, ah, mas é melhor usar a gasolina. Bom, qual que é melhor, né? Qual que realmente é melhor? Pessoal, é muita questão do uso. Então, se você... o que eu recomendo? Eu, professor Moisés Dutra, recomendo para as pessoas. Se você utiliza muito o teu veículo no regime de dentro da cidade, né? Você pega muito trânsito, anda, para, eu recomendo que você utilize o etanol. Por quê? Você vai ter menos contaminantes no óleo lubrificante, o motor vai gerar menos borra, menos verniz, principalmente se for aquele veículo que já tem uma tendência à geração de borra e verniz. O etanol ele contribui para evitar que isso aconteça. Além da questão do valor, nesse caso aqui, nós temos essa vantagem, tá? Se você utiliza mais o veículo em estrada, talvez a recomendação seja a gasolina pela questão do reabastecimento, tá? Então, se você faz uma longa viagem, você abastece menos,
mas não sei nem se isso seja algum empecilho para evitar que você utilize o etanol no veículo, tá? Então nós temos essa vantagem. Agora é aquele super bônus que eu prometi para você. Vamos lá. A questão é muito importante que você leve em consideração. Mesmo o etanol sendo mais barato, se o teu veículo é um veículo com injeção direta de combustível, ou seja, é um veículo flex com injeção direta de combustível, que já tem bastante no mercado aí, já está se tornando algo mais comum, né? No início não existia, mas já está se tornando algo mais comum. Se teu veículo é injeção direta flex, nós recomendamos, mesmo que o etanol é mais barato, você não utilize o etanol no teu veículo. Nós temos um vídeo completo aqui no canal, tá aqui na descrição, tá? Não deixe de assistir. Mas já para adiantar o que você vai ver lá no vídeo, basicamente é o seguinte: o etanol, quando ele é produzido, quando ele é fabricado, o etanol, ele acaba gerando subprodutos, tá? O etanol em si ele não é corrosivo, mas o subproduto ou subprodutos do etanol, eles são sim corrosivos. E no sistema de injeção direta, ele acaba atacando a bomba de alta pressão e as válvulas ejetores, ou seja, os bicos ejetores. E aí, muitas vezes, essa economia, essa pequena economia que você tem utilizando etanol, você vai gastar muito mais com a manutenção do teu veículo, tá? Então, nesse caso, a minha recomendação, mesmo que é mais barato o etanol, mesmo que ao menos nesse caso esteja sendo mais barato o etanol, se o veículo é injeção direta, evite isso, porque principalmente se você roda pouco com o veículo, por causa do processo corrosivo do subproduto do etanol, tá bom? Mas, como eu falei para você, nós temos o vídeo completo aqui no canal, não deixe de assistir, vai ser bem interessante. Mesmo você que não tem um veículo aí com injeção direta, assista o vídeo para poder ter propriedade, para poder conversar com teus amigos, tá? E para a gente finalizar, pessoal, é muito importante que você tire média do teu veículo para poder chegar nessas conclusões aqui. Isso é muito importante, porque a gente se engana, como eu falei no começo do vídeo, a gente já está gastando mais ou menos porque é mais caro um abastecimento com combustível do que outro, ou porque você abastece mais vezes, acaba enganando isso. Aquela média que a gente tira, mas eu coloquei R$40 e fui até a minha sogra, fui até o mercado, fui até a academia. Não, isso não funciona, pessoal, tem que tirar a média. Outra questão importante que você deve tirar a média do teu veículo toda vez que você abastecer. Eu mesmo faço isso. Sempre que eu vou abastecer, eu encho o tanque e tiro o médio do veículo. Por quê? Porque eu sei quanto mais ou menos meu veículo gasta. Para mim é muito claro isso. Então, se ele começar a ter uma variação de consumo, eu sei que possivelmente está acontecendo algum problema nesse veículo. Então, antes de quebrar, eu já vou procurar onde é que está o defeito para corrigir, para não ficar com o carro parado na rua, ou até mesmo se agravar, né? Então, hoje nós temos alguns problemas de veículo que às vezes uma simples válvula ejetora que travou pode causar um calço hidráulico e você perder o motor do carro, e isso não é coberto por seguro, você tem um baita de um prejuízo. Então, para evitar isso, eu vou tirando o médio, eu vou acompanhando, porque a média do consumo fala muito sobre a saúde do veículo. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Quero agradecer vocês por terem ficado até aqui, agradecer duplamente você que está indo para outro vídeo agora. Muito obrigado. Um forte abraço, fiquem com Deus. E olha, não deixe de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha, faz um comentário aqui, que é muito bem-vindo. A gente precisa muito disso. Forte abraço a todos.